Muito bom. Olá, olá, Tiago. Igor, Rodrigo. Muito bem, que bom. Hoje a conexão está ótima, isso é muito bom. Pessoal, então, antes de mais nada, boa tarde para todo mundo. Obrigada mais uma vez por vocês estarem conosco. Meu nome é Vanessa Yuri, sou a gerente de marketing da área de solar da Huawei aqui no Brasil. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje novamente juntos aqui e com outra excelente notícia, tivemos aí 400, quase 480, 470 pré-inscritos. A gente entende que às vezes pelas questões do dia a dia, o fato de ser evento online, muitos compromissos aí, a gente acaba não conseguindo cumprir com aquilo que efetivamente a gente se propõe de participar de tantos webinars, né? Mas, de qualquer maneira, muito feliz de ver que essa nossa iniciativa aqui de trazer conhecimento para vocês a respeito das novas tecnologias que estão aí sendo lançadas e trazidas pela Huawei aqui no mercado, para se tornar o nosso setor de energia solar fotovoltaico ainda mais inteligente e eficiente, né? Então, obrigada por vocês estarem aqui conosco. Hoje a gente vai falar sobre OEM eficiente através do monitoramento de string. Semana passada a gente teve a respeito do PVSys, que também foi um evento sensacional em termos não só de audiência, né, que isso também é importante para nós, claro, mas o engajamento de vocês através desse nosso chatbox aqui à direita, com perguntas. A gente lamenta muitas das vezes não conseguir percorrer por todas as perguntas que a gente recebe, mas está tendo um empenho gigante aí do nosso pessoal técnico para terminar de responder as perguntas que a gente vem recebendo nas sessões e encaminhar para vocês por e-mail, tá? Então, eu peço um pouquinho mais de paciência de vocês para poder receber esse documento e a gente publicar esse documento para todos, tá bem? Para compartilhar. Falando sobre o chatbox, então, novamente, não se esquecendo ou vocês selecionam aqui no rodapé, tem uma opção com um ponto de interrogação, se puder selecionar o interrogação para fazer suas perguntas, agiliza bastante, que o sistema já faz uma seleçãozinha aqui de perguntas para a gente poder conduzir no final da apresentação, né? Esse webinar, já havia falado para vocês, ele é uma iniciativa nossa aqui no país, e ele vem de uma iniciativa, derivada de uma iniciativa global, que é da comunidade Huawei Smart PV. Ela foi lançada recentemente aqui no país. Em breve nós estaremos lançando a comunidade 100% já no nosso idioma, no nosso português aqui, para vocês poderem usufruir de uma maneira mais integral todos os benefícios que compõem se participar e se tornar um membro da nossa comunidade. Essa nossa comunidade, de qualquer maneira, se vocês puderem já ir acessando e já se tornando membro, a partir do momento que ela for já convertida para o idioma em português, fiquem tranquilos que o fato de vocês já serem membros já vai ser migrado para essa página local aqui no Brasil, tá bem? Então, lá vocês vão poder acessar materiais exclusivos, algumas ferramentas também específicas do trabalho, do dia a dia, da operação de vocês, dos instaladores, empresas de engenharia, enfim. E além também de um programa de recompensa, que hoje ela ainda não chegou no Brasil, ela é um programa de recompensa que está envolvendo os países que iniciaram nessa comunidade, mas eu estou num empenho extra aqui para que até o início desse segundo semestre nós já consigamos já participar, colocar o Brasil como país participante também do programa de recompensas. De qualquer maneira, várias ações que vocês forem percorrendo dentro da comunidade vai acumulando pontos, então, desde já se tornem membros, participem, acumulem seus pontos, que logo em breve eu vou poder dar essa boa notícia de que o Brasil já vai fazer parte desse programa de recompensas, tá bem? Um outro ponto que eu queria lembrar vocês é que, como todos os webinars padrões, né, nossos aqui da Huawei Solar Brasil, ao final a gente tem uma sessão de perguntas e respostas, né, percorrendo ao que vocês forem colocar durante a sessão, e no final do perguntas e respostas a gente lança o nosso quiz premiado.
Nós já fizemos 4 sessões dessas, já nesses 4 webinars que nós participamos, nós apresentamos, e a gente vem premiando o primeiro maior pontuado desse quiz. Então, vocês vão ter 5 minutos para poder participar, né, desse quiz, e hoje, a partir de hoje, a gente vai fazer um movimento um pouco diferente. O resultado desse quiz, ele vai ser divulgado no nosso Instagram, amanhã. Então, a nossa ideia, o que é? É fazer vocês engajarem para poder nos seguir também nas nossas mídias sociais, até porque por lá eu vou começar a trabalhar um conteúdo que vai ter um approach, uma mensagem um pouco diferente, bem interessante para vocês a partir do mês que vem. Então, por favor, participem até o final, participem do quiz premiado, e nós vamos fazer essa divulgação lá através do nosso Instagram. Então, nos sigam e nos acompanhem, tá bem? Hoje a gente vai ter o Rênio conosco, mais uma vez, como eu sempre gosto de dizer, o meu parceiro de guerra aqui. O Rênio, ele é o nosso gerente de produtos e soluções, ele aqui da Huawei, né, no Brasil, e ele vai apresentar para vocês mais um tema bem interessante aqui, voltado hoje especificamente à eficiência de operação e manutenção nas plantas fotovoltaicas, tá bem? Então, fiquem com a gente até o final, e Rênio, é com você. Obrigado, Vanessa, obrigado pela introdução. Boa tarde a todos, pessoal, espero que estejam todos bem. Vou começar a falar hoje um pouco sobre monitoramento eficiente, né, discutir um pouco sobre OIM de plantas fotovoltaicas. A ideia aqui é trazer um pouco da experiência que a Huawei tem no Brasil e no mundo com OIM de plantas e discutir um pouco esse assunto que é muito interessante, tá? Vou começar a falar um pouco sobre a Huawei no mundo. Somos uma empresa presente em mais de 170 países, com mais de 194 mil funcionários e 96 mil funcionários na área de pesquisa e desenvolvimento. Temos 14 centros de pesquisa e desenvolvimento e, em 2019, tivemos um faturamento próximo de 123 bilhões de dólares, com um crescimento médio anual de 19%. Somos uma das empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Hoje, aproximadamente, temos um investimento da ordem de 15% na área de pesquisa e desenvolvimento, com 70 bilhões de dólares acumulados nos últimos 10 anos. No final de 2018, chegamos a um número aí próximo de 90 mil patentes, sendo que mais de 90% delas foram pedidos de invenções próprias. Fizemos o primeiro chipset 5G equipado com inteligência artificial, e o primeiro diagnóstico de módulos fotovoltaicos, também com inteligência artificial. Hoje, desde 2015, somos o maior fabricante de inversores do mundo. Temos um pouco mais de 118 gigawatts, é a única empresa com mais de 100 gigawatts entregues em inversores string, que são basicamente a principal tendência para os próximos anos. A gente tem visto uma movimentação de uns anos para cá, inclusive para plantas centralizadas de grande porte, a adoção dos inversores strings para fazerem parte desse tipo de planta. O market share que nós temos aí de 2019 foi de 22%, e na América Latina tivemos um market share, uma participação de 19% de todos os inversores entregues no mundo. Aqui na América Latina e no Brasil, temos mais de 10 mil funcionários, com 2 headquarters regionais, aqui estrategicamente localizados no México e no Brasil. Nosso escritório do Brasil fica em São Paulo. Temos 3 centros de pesquisa, 3 centros de treinamentos e mais de 20 escritórios em vários países aqui da América Latina. Quanto aos inversores residenciais e de pequeno porte comerciais, comercializamos aqui com a marca WEG
e para grandes plantas de geração distribuída ou plantas de utility scale, comercializamos o equipamento com a marca Huawei. Bom, chegando aqui no tema de hoje, do nosso webinar, a nossa ideia é trazer aqui um pouco de senso crítico, na verdade, auxiliar, trazer algumas informações, na verdade, que são muito valiosas para a tomada de decisão em relação ao layout da planta fotovoltaica, em relação a que estratégias de OEM devem ser adotadas, e discutir um pouco. Aqui eu trouxe os principais desafios de uma planta fotovoltaica, entre eles strings e módulos, quais são os principais defeitos que acontecem, quais são os desafios em combiner box, no uso desse tipo de equipamento em plantas, os principais desafios inversores, algumas boas práticas de OEM também, e eu trouxe uma avaliação aqui também, um estudo de caso, para ver se discutir um pouco com vocês, fazer algumas contas, analisar algumas premissas de OEM, quer dizer, discutir um pouco para ver, vale a pena ter string monitorada, não vale? Vale a pena você ter uma solução com monitoramento inteligente? Então, eu trouxe alguns números também no final para a gente discutir e se debruçar em cima desse estudo de caso. Vamos lá, vou começar aqui falando sobre os principais desafios de OEM numa planta fotovoltaica. Basicamente, eu peguei uma planta aqui como referência, tá, de 100 megawatts. Quando a gente pega uma planta de 100 megas, a gente está falando de mais de 300 mil dispositivos espalhados na planta. E a gente sabe que, por exemplo, se você tiver a falha de uma célula, de um módulo, você, de certa forma, acaba afetando aquele módulo quase que por inteiro, e quando você tem a falha no módulo, você acaba afetando quase que uma string inteira. Então, você acaba tendo um efeito cascata em que uma pequena falha num pequeno equipamento faz com que você tenha uma grande parcela de produção de energia perdida, né? Então, a gente está falando aí de quase 300 mil módulos fotovoltaicos, 285 mil unidades, numa planta de 100 megawatts, aqui, ou 9.500 strings, dependendo do caso, tá? De uma grande quantidade de fusíveis DC, por exemplo, se você usar inversores centrais que utilizam string box, não é o caso do inversor string da Huawei, em que nós apresentamos uma solução em que o string box não é necessário e, portanto, não é usado, é um equipamento a menos para gerar uma taxa de falhas na sua planta. Temos uma grande quantidade também de combiner box, dependendo do caso, e de transformadores espalhados ao longo da planta. Eu peguei um artigo aqui da Raptor Maps, que traz algumas informações interessantes. Foi feito um estudo, isso é um artigo de 2019, tá? Onde se analisaram 292 sistemas fotovoltaicos, sendo eles de 10 kW até 300 MW espalhados em 18 países, totalizando 2,9 gigawatt-pico. E dentro dessas plantas haviam mais de 13 milhões de módulos fotovoltaicos. Em todos esses sistemas foram analisadas diversas ocorrências, tá? Em que foram observadas ocorrências em 277 mil módulos fotovoltaicos, ou seja, 2,1% de toda a amostra analisada, vou colocar meu ponteiro, 2,1% de toda a amostra analisada apresentou algum defeito, e a gente está falando aqui de 50 megawatt-pico, mais ou menos. Desses 50 megawatt-pico, que de alguma forma tinham algum defeito, foram observados que 22% dos defeitos estavam nos inversores, 13% nos combiner box, 8% nos trackers, 4,5% mais ou menos nas fileiras, 28% nas strings e 2% de problemas de sujeira, 3% de sombreamento, totalizando mais ou menos aqui 50% de problemas relacionados ao módulo fotovoltaico, sejam ele de problemas no diodo, microfissuras, delaminação, problemas nas strings, enfim. A gente percebeu que a maior parte dos problemas, através desse estudo, a maior parte dos problemas apontados estavam relacionados ou aos módulos ou às strings, com 51% dos casos, tá? Quando a gente pega os 2,1%
de problemas descobertos na amostra analisada, em todo esse universo, a gente pode estar falando aqui que 1% da produção daquele universo analisado, 1% da produção estava afetada pelos módulos ou pelas strings. Em segundo lugar, a gente tem os inversores, com 22% das falhas apresentadas, afetando 0,47% da produção. E em terceiro lugar, aqui os combiner box, afetando 0,28% de toda a produção. Ou seja, de todo esse universo aqui, a gente está falando que dessas plantas que estavam operando, 1,8% da produção estava afetada por defeitos dos mais variados. Então, por que isso é importante, né? O OIM, basicamente, ele vai buscar diminuir esses defeitos para maximizar a produção de energia da forma mais eficiente possível, tá? E quando a gente tem uma solução de OIM, né, tradicional, vamos dizer assim, uma solução não monitorada, com baixa tecnologia, a gente acaba tendo que ter inspeções constantes em campo e uma descoberta, um troubleshoot de problemas menos eficiente. Então, eu vou discutir um pouquinho disso aqui com vocês. Basicamente, você tem, né, um diagnóstico offline, se você não tiver um monitoramento, por exemplo, ou seja, você tem que se deslocar a campo, analisar string por string com equipamentos e mão de obra qualificada. Muitas vezes você não sabe exatamente qual que é o tipo de problema, você pode imaginar que o problema da falta de geração ali talvez seja a sujeira, mas não necessariamente a sujeira vai estar causando aquele tipo de problema, pode ser um ponto quente, pode ser um defeito no diodo de bypass do módulo, um defeito na string, enfim. Você tem uma série de problemas que podem acontecer, tá? E faz parte também do escopo de OIM fazer reports, né? Apresentar os resultados da planta, enviar as documentações para a empresa, auxiliar na tomada de decisões em relação àquelas plantas em operação ou até mesmo a projetos futuros. Então, essa parte de diagnóstico ela é fundamental para que você tenha um OIM inteligente, tá? Aqui seria uma solução tradicional com inversores centrais, né? Utilizando cabos RS485. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente uma comparação entre as soluções de inversores centrais, tradicionais que a gente vê no mercado, e entre as soluções string e Howey. Bom, vou falar um pouquinho aqui da solução do diagnóstico inteligente de curva IV da Howey, tá? Basicamente aqui, temos uma arquitetura em que temos o inversor string, o Smart Logger e a plataforma Fusion Solar ou NetEco, tá? Cada inversor nosso, aqui tem um monitoramento em nível de string com múltiplos MPPTs. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, eu vou pegar o modelo 185 KTL, é um inversor com 9 MPPTs e 18 entradas, ou seja, 2 strings por MPPT. A gente tem um monitoramento individual de cada uma das strings. A gente sabe corrente, tensão de cada uma delas, e com isso, a gente consegue fazer o levantamento inteligente da curva EV, string por string, de toda a planta, em mais ou menos 10 minutos para uma planta de 100 megawatts. Basicamente, aqui, a plataforma NetEco, ela vai disparar um comando para os inversores. Esse comando vai ser feito via Smart Logger, o Smart Logger vai receber os comandos da plataforma NetEco, vai processar e vai enviar aos inversores. Os inversores vão coletar os dados de curva EV. Para fazer o levantamento da curva EV, você precisa de uma certa quantidade de radiação, né? E percorrer todo o espectro de tensão e de corrente, desde a corrente do zero até a corrente de curto-circuito e da tensão de zero até a tensão de circuito aberto. Com isso, você vai gerar a curva EV de cada uma das strings. Essa curva EV, coletada pelos inversores, vai ser reenviada ao Smart Logger. O Smart Logger, por sua vez, vai pegar os dados enviados pelo inversor, vai enviar para a plataforma NetEco, que vai realizar uma análise automática, fazer um diagnóstico, gerar um relatório completo, e o relatório já vai vir pronto com PDF, com o logo da empresa, pré-configurado, tudo certinho, apontando o defeito, cada um dos defeitos que foram encontrados, o diagnóstico de cada string, de cada entrada do inversor,
para ser divulgado e para ser apresentado internamente na empresa. Então, esse caminho todo aqui, ele leva mais ou menos 10 minutos para uma planta de 100 megawatts, é totalmente automático e não exige que tenha nenhuma interação em campo, ou seja, você não vai precisar deslocar a mão de obra até o campo para poder fazer esse tipo de levantamento. É um levantamento totalmente inteligente e automático. Aqui, falando um pouco sobre como funciona, né? Como eu já mencionei aqui, o início em clique, ou seja, feito totalmente remoto, a varredura é feita pelos inversores e uma análise automática de faltas é realizada. A gente tem alguns algoritmos aqui próprios da Huawei, que tem o ajuste das curvas, né? Utilizamos uma grande quantidade de dados, utilizamos o conceito de Big Data para fazer essas análises, e também reconhecemos os diversos padrões em cada tipo de curva, né? Por exemplo, a gente pode perceber aqui que, dependendo da inclinação da curva, dependendo do perfil da curva, a gente pode classificar ela como um tipo de defeito. A gente está falando aqui de uma empresa que tem 118 gigawatts de experiência, então temos experiência com os mais diversos tipos de defeitos, com os mais diversos perfis de curva, podemos fazer essa grande análise aqui de dados e, através de algoritmos que utilizam também redes neurais, podemos detectar e classificar cada um dos defeitos. Aqui a gente está falando, basicamente, de mais de 17 tipos de falhas em string e módulos, né? É uma coisa que contribui bastante para nossa precisão de curva EV é o controle múltiplo MPPT, a comunicação M-Bus de alta velocidade, que é basicamente nossa comunicação PLC, que usa a própria rede elétrica para fazer a comunicação entre os inversores e os smart loggers, ou seja, você não vai precisar ter um cabo RS485 conectando os inversores ao smart logger, a própria rede elétrica AC do seu parque, ou seja, a sua rede de 800 volts, para você poder fazer o transporte de energia dentro do seu parque, vai ser responsável por fazer o tráfego de dados também entre a sua planta. Então, os inversores se comunicam via PLC com o Smart Logger. E utilizamos também aqui os conceitos de Big Data e inteligência artificial para esse tipo de solução, tá? Então, dentre todos os tipos de defeito, aqui a gente está falando de circuito aberto de string, mismatch em excesso, algum tipo de corrente de módulo anormal, ou seja, ele vai verificar, vai saber se isso é um tipo de um sombreamento, um vidro danificado de algum módulo, se tem alguma microfissura. A gente pode saber se tem alguma célula danificada, se tem um painel coberto, se o diodo de bypass está danificado, se a tensão da string está extremamente baixa. A gente pode ver se a corrente de curto-circuito da string está extremamente baixa também, se você tem alguma string em que a conexão está mal feita, se ela não está conectada, se ela está configurada incorretamente, se você tem um PID, né, que é uma degradação induzida de potencial nos módulos, que isso também pode acontecer, se você tem um problema na saída da string, enfim, somente através dessa curva EV, aqui lida pelo inversor, a gente pode detectar uma série de problemas aqui e pode também propor soluções para esse tipo de problema. Por exemplo, aqui a gente tem que a maior parte dos problemas, aqui não está aparecendo o número, mas é um pouco mais de 50% dos problemas são relacionados ao diodo de bypass em curto-circuito. Ou seja, os módulos, né, eles são equipados com esses elementos aqui, para justamente proteger o módulo de pontos quentes em momentos em que você tem parte dos módulos sombreados. Então, esse diodo pode falhar e pode estar em curto-circuito. Esse foi um dos maiores problemas encontrados aqui para essa análise de curva EV. Eu estou falando aqui de 5 gigawatts que foram analisados, tá? De projetos nas mais diversas localidades. No Chile, na Malásia, na Turquia, enfim, foram avaliados aqui problemas dos mais diversos, tá? E o diodo em curto-circuito seria o principal elemento aqui dos módulos. Temos também aqui um pouco menos de 25% uma corrente de saída normal, uma string em circuito aberto, com problema aqui na conexão,
temos aqui um pouco da ordem de 10, 15% aqui, problemas no vidro dos módulos ou com microfissuras. Enfim, a gente tem uma certa classificação aqui de todos os tipos de problemas. E também, além do problema, a gente dá aqui a solução passo a passo. Por exemplo, solução para o diodo em curto-circuito. Passo 1, se deslocar ao campo, inspecionar os módulos, se os pontos de conexão estiverem queimados, substituir o módulo. Caso contrário, utilizar uma câmera infravermelha para buscar falhas internas naquele equipamento. Por exemplo, corrente de saída normal. Passo 1, inspecionar os módulos. Se houver sobreamento, eliminar. Caso contrário, checar se há sujeira na superfície. Se não houver, checar se os módulos estão com vidro quebrado ou com algum trinco. Enfim, aqui temos o passo a passo para cada um dos tipos de problemas apontados. Então, com esse diagnóstico de curva IV, não é necessário que você tenha uma equipe extremamente especializada em diagnóstico de módulos, em diagnóstico de plantas solares. Qualquer pessoa que lê o relatório e tiver uma noção bem básica de plantas fotovoltaicas, pode ir lá, pode executar aquela interação de manutenção e pode resolver o problema da planta. Então, é uma ferramenta que é bem poderosa, que facilita bastante a operação e a manutenção de plantas fotovoltaicas. Alguns desafios de combiner box, por exemplo, alguns inversores centrais geralmente usam as combiner boxes, né, sejam elas DC ou AC, para fazer a proteção do sistema. Aqui, quando a gente utiliza o inversor string da Huawei, a gente elimina esses pontos de novos pontos, né, na planta, e também elimina um ponto de defeito aqui, né? A gente viu que seria o terceiro maior elemento de acordo com aquele artigo, né, da Raptor, seria o terceiro maior elemento com maior probabilidades de falha na planta fotovoltaica. Então, a gente está eliminando aqui mais uma fonte, né, de defeito, fazendo com que a gente aumente a disponibilidade da planta no final das contas. A gente está falando da solução Huawei aqui, que seria o STS, né, com transformador, o Smart ACU, que a gente chama de saco, com o nosso Smart Logger dentro deste painel, os inversores string e as strings fotovoltaicas. Então, a gente simplifica bastante e diminui o número de elementos aqui na planta, justamente para aumentar a confiabilidade. E a gente está falando de um equipamento aqui que não utiliza filtros, que exige uma manutenção baixíssima, na verdade, não exige quase que interação com ele, e de transformador também com trocadores de calor, sem partes vulneráveis, sem filtros de ar que necessitam ser trocados constantemente, e é algo que é bem interessante do ponto de vista de operação e manutenção da planta. Alguns desafios aqui também que temos em inversores, tá? Basicamente, a gente busca sempre ter o modelo de confiabilidade, disponibilidade e mantenabilidade, tá? É o que direciona nossas soluções, os nossos equipamentos. A gente traz aqui princípios de design do setor de telecomunicações. Aqui, por exemplo, é o sistema de troca de calor, né, de uma unidade de rádio aqui da Huawei. Então, a gente está falando de um equipamento de telecom colocado em ambientes extremamente remotos, extremamente que frios ou quentes, ou com alto nível de poeira, salinidade, enfim, em ambientes hostis, né? A gente traz esse conceito aqui, essa plataforma de hardware para o nosso inversor string, porque aqui o mercado, né, de telecom e de IT exige uma confiabilidade altíssima, assim como o mercado de energia. Então, essa confiabilidade aqui de 99,9999%, a gente trouxe aqui para os inversores. E hoje, a gente pode falar que a gente tem uma experiência muito grande nessa área de telecom, 1 terço da população aqui é atendida de alguma forma por equipamentos Huawei, sejam de telecom ou de energia, tá? E temos essa plataforma compartilhada, né, com os equipamentos de telecom. E fazemos também aqui diversos testes. Temos alguns centros, na verdade, de testes em Shenzhen, em Shanghai, em diversos lugares também, conhecidos internacionalmente, em que fazemos diversos testes para garantir que
confiabilidade dos equipamentos seja altíssima, testes de alta umidade, de alta temperatura, testes cíclicos de baixa com alta temperatura, de menos 60 até 110 graus Celsius, testes de poeira, teste em ambientes salinos, enfim, fazemos testes bem restritivos aqui nos equipamentos, até mais restritivos do que as normas internacionais exigem para garantir essa questão de confiabilidade nos inversores. Falando um pouco aqui ainda sobre a disponibilidade, né? Os fatores que mais afetam a disponibilidade aqui nas plantas fotovoltaicas são a tecnologia, seja ela com ou sem os combiner box, né? A taxa de falhas também do próprio inversor e também o tempo de recuperação de uma eventual falha, ou seja, se você tem uma falha no inversor, no seu combiner box ou no inversor string, quanto tempo você demoraria para fazer essa troca? Então, a gente está falando aqui de uma solução, né, em primeiro lugar aqui, sem os combiner box, em segundo lugar, com uma taxa de falhas menor do que 0,5% e um tempo de recuperação menor do que meio dia. Isso acaba trazendo, quando a gente coloca na ponta do lápis, uma vantagem bem interessante para o Huawei String Inverter. Continuando aqui, a questão de spare parts também. Essa estratégia de spare parts é fundamental para que você tenha um OEM bem feito, né? Quando a gente fala de inversores centrais, aí, tradicionalmente conhecidos, a gente está falando de mais de 50 tipos ou 50 equipamentos aqui sobressalentes, sejam eles fusíveis, filtros, módulos de potência, placas, capacitores, sistemas de ventilação, dispositivos contra surtos, telas, LCD, enfim, uma série de equipamentos aqui que podem ser tidos como sobressalentes na planta, enquanto que para o inversor string, basicamente, você vai ter um tipo de sobressalente, que é o inversor. Quando você tem um defeito no inversor, basicamente, você troca o equipamento inteiro. Isso aqui está relacionado com a mantenabilidade do equipamento e da sua planta, né? Vou falar aqui um pouco sobre as boas práticas de OEM também. A primeira coisa que eu acho que é fundamental, seja para empresas grandes, de grande porte, ou empresas de pequeno porte, é ter um sistema de OEM na verdade, uma plataforma de serviços que dê suporte local, tá? E que tenha uma presença forte na região em que você está com a sua planta, tá? A gente está falando aqui vou dar o exemplo da Huawei aqui, como já mencionei, né? São mais de 10 mil funcionários, com 2 escritórios regionais no headquarters, né? Em São Paulo e no México, 3 centros de pesquisas, 3 centros de treinamento e mais de 20 escritórios espalhados pela América Latina. Aqui também oferecemos um suporte 24/7, seja ele em português, inglês ou espanhol, suporte técnico em horário comercial 5/8, e também fazemos o despacho dos equipamentos em até 2 dias úteis aqui dentro do território nacional. Ou seja, se você teve um problema com seu inversor está na garantia, você enviou o problema para a Huawei, esse problema é analisado, em até 2 dias úteis o equipamento é enviado para a sua planta. Então, você tem esse suporte local próximo, isso é muito importante para o OEM, ainda mais para equipamentos que nem o inversor. Se você tiver um problema, por exemplo, no inversor central, você vai precisar de uma mão de obra um pouco mais especializada, eventualmente trazer alguma peça de fora, enfim, isso acaba sendo complicado não ter um suporte local dependendo do seu caso. Uma outra boa prática, além do suporte local, aqui está relacionada mais com a filosofia de OEM da empresa, né? A gente vê
muitas empresas fazendo isso, indo de um despacho aqui tradicional para um despacho em que você usa mais automação, você usa um centro de operação, você usa monitoramento remoto das suas plantas, né? E no final das contas, você acaba não necessitando de uma mão de obra local sempre disponível na sua planta. Você tem o centro de controle e você faz as manutenções conforme a sua necessidade, né? As manutenções locais em campo conforme a necessidade. Ao contrário de um tipo de operação em que você tem uma equipe para cada planta. Então, essa é uma outra boa prática que a gente tem observado também, em que você pega e faz um pool, né, uma equipe, para monitorar diversas plantas, ao invés de você ter uma equipe por planta, tá? Então, essa é uma prática que a gente tem visto que acaba gerando uma boa economia também. Essa outra boa prática aqui, ela é relacionada à rede de monitoramento, né? A gente está falando aqui para uma típica planta fotovoltaica, os módulos, os painéis, os inversores, os transformadores com os Smart ECUs, as estações meteorológicas conectadas nos Smart Loggers, que por sua vez fazem um anel em fibra, se conectam no switch, se conectam ao sistema à escada local, que se conectam aos medidores, aos equipamentos de campo, e junto ao PPC, ao Power Plant Controller, a gente tem uma conexão aqui com o operador de rede e com o centro de operação. Então, essa acaba sendo uma prática bem comum, né, ter um sistema de monitoramento robusto na rede de monitoramento, e o que a gente traz também como recomendação aqui de boa prática é a utilização do PLC aqui entre os inversores e os Smart Loggers, porque no final das contas você evita ter cabo RS485 aqui, e essa comunicação PLC ela é muito robusta, tem uma taxa de transferência bem alta e uma confiabilidade bem alta. Então, você pode acessar o inversor, pode gerar curva EV, você pode monitorar, enfim, fazer tudo uma série de funcionalidades que a tecnologia te permite para melhorar o seu OIM aqui da sua planta. Aqui é escopo da ROI, a gente consegue fornecer os Smart Loggers, os Smart Transformer Stations, os inversores, o PPC e o SCADA aqui para os inversores também. Aqui, por exemplo, só para mostrar como que seria o típico arranjo, né, do PPC e do SCADA junto com os Smart Loggers que se comunicariam com o inversor. Basicamente, o PPC ele vai se conectar ao Smart Logger e os Smart Loggers eles vão funcionar como um gateway aqui para poder permitir a comunicação entre o PPC e o SCADA a todos os inversores individualmente, enquanto que no inversor central, você, através de switches, acessaria o inversor, porém o seu monitoramento ele pararia por aí não chegaria até as strings, a não ser que você tivesse string box monitorado. Uma boa prática também aqui é o monitoramento em tempo real também para você poder fazer um troubleshoot adequado da sua planta. Então, a gente tem aqui, desde o equipamento de campo, do módulo e da string, tá? Com monitoramento inteligente em tempo real, você consegue fazer um autodiagnóstico de cada um dos problemas aqui na string. O autodiagnóstico do inversor, você consegue detectar os problemas mais comuns aqui. Um autodiagnóstico aqui dos transformadores também, através dos data loggers aqui dentro da nossa Smart Transformer Station, e também através do sistema SCADA aqui você poderia ver a planta como um todo. Então, essa é uma boa prática também que pode ser realizada com os inversores string, enquanto que aqui com o inversor central você acabaria ficando um pouco mais limitado em relação a ter aqui o monitoramento desse nível para baixo, e também teria que colocar um cabo RS485 aqui para poder fazer esse tipo de monitoramento. Falando um pouco sobre o nosso diagnóstico de curva EV, aqui a gente está falando um diagnóstico em que a curva EV, esse diagnóstico ele vai identificar o tipo de módulo automaticamente. Hoje já é uma prática comum ter diferentes tipos
de módulo numa mesma planta, ou seja, a gente vê que existe uma tolerância, né, de 5 watts adotada pelos fabricantes de módulos, então nem sempre o fabricante tem à disposição módulos de mesma potência, então você pode misturar, por exemplo, módulos de 525 watts com módulos de 530, se for o caso. E a nossa curva EV já detecta automaticamente cada um dos tipos de módulo, tá? Mesmo que sejam diferentes, faz uma análise inteligente aqui de radiância sem necessitar de dados das estações meteorológicas, só com a corrente de tensão dos inversores a gente consegue estimar a radiação no momento. A gente tem aqui algumas correções, né, utilizando alguns algoritmos para aproximação das curvas, para poder evitar diagnósticos falso positivo, expurgar eventuais erros de leitura. E também temos os reportes automáticos. Você pode fazer uma subscrição automática, uma inscrição dos relatórios, e, por exemplo, programar a sua planta para fazer o levantamento da curva EV sempre a cada 3 meses, gerar relatórios automáticos, e esses relatórios serem enviados por e-mail para uma lista, né, de pessoas, de tempos em tempos. Com isso, você poderia fazer um OIM mais ativo, no sentido de já receber os problemas e receber o diagnóstico periodicamente antes que eventuais efeitos pudessem acontecer na sua planta. Basicamente é o que a gente vê aqui, né, de tendência para OIM. Então, seria a utilização de cloud, né, de aplicativos de gerenciamento com storage de dados, com aplicações em nuvem, através de uma conexão segura para a sua planta, para fazer o OIM aqui local da sua planta, e ver também em tempo real aqui todos os dispositivos no nível do string, sejam eles os módulos, as próprias strings, os inversores, as estações meteorológicas, os transformadores, enfim, poder ter um monitoramento completo de todo o escopo da sua planta. Com fazendo um monitoramento aqui centralizado, né, num centro de operação, a gente pode alocar os recursos especializados aqui no seu centro, ter um escopo, né, ter uma visibilidade ampliada também de várias plantas ao mesmo tempo, também gerar relatórios que podem dar suporte à tomada de decisões, também passado um OIM offline, OIM passivo, né, para um OIM mais proativo e online, e mais detalhista também, e também sair de um OIM mais generalista para poder ter uma grande quantidade de dados disponíveis para que as melhores decisões sejam tomadas. E, por fim, aqui, eu trouxe algumas contas que na verdade, a ideia de fazer essa conta surgiu com uma conversa com um cliente em que havia uma certa dúvida. A pergunta no final das contas era o seguinte: faz sentido não ter monitoramento de string? Faz sentido eu economizar um pouco no meu CAPEX e abrir mão desse monitoramento? Então, fiz uma conta baseada aqui em alguns dados, né, que são praticados hoje no mercado para fazer essa análise do ponto de vista financeiro, né, não simplesmente falar, existem várias tecnologias, vamos adotar tecnologia porque é bom ter, mas ver se isso vale a pena. Então, aqui, esse caso que eu trouxe aqui é uma planta de 100 megawatt-pico, com uma produção específica aqui de 2.500 kWh por quilowatt-pico por ano, um PPA aqui com valor de R$150 o megawatt-hora, um percentual de falhas de 1%, que está mais ou menos em linha com aquela taxa de falhas trazida pelo artigo da Raptor, que na verdade trazia 1,8%, mas daí excluindo os inversores com Binary Box, a gente tem aqui tinha aproximadamente 1,5%, arredondei para 1% para ser até um pouco conservador, tá? E esse percentual de falhas aqui aplicado a essa planta com essas premissas, daria uma perda de R$375 mil por ano. Ou seja, é bem possível que isso aconteça, tá, em plantas sem monitoramento, porque
1% de geração é quase que imperceptível. Você vai perceber isso depois de 1 ano e meio, ou até 2 anos, você vai ver que sua planta não está com desempenho conforme esperado. Só que daí se você não tiver monitoramento, você não vai conseguir saber onde exatamente está o problema. Então, a tendência é que você deixe isso e conviva com essas falhas depois e faça um retrofit mais à frente, conforme você for tendo mais falhas de equipamentos e conforme sua geração for sendo mais prejudicada. E fiz uma pesquisa rápida aqui, tá? Trouxe 2 valores aqui para preços de string box com monitoramento e sem monitoramento. Claro que esses valores podem variar bastante, mas, enfim, eu achei razoável adotar esses 2 valores. E, por fim, quando a gente considera a diferença entre o string box monitorado com o string box não monitorado para uma planta de 100 megas, eu cheguei a um valor aqui próximo de R$524 mil. Isso para essa planta, tá? Pode mudar um pouco, mas, no final das contas, a conclusão foi a seguinte, é que em 1 ano e 4 meses, esse monitoramento já teria pago, só do ponto de vista de perda de geração, tá? Não estou entrando aqui no mérito de discutir despesas com deslocamento, quando você não tem monitoramento, testes em campo, dificuldades de gerenciamento, a possibilidade de gerar reports, gerar relatórios, e a mão de obra adicional. Estou falando só em energia. Então, quando a gente considera só energia, em 1 ano esse monitoramento está pago. Então, essa conta aqui, eu acho que responde, né, claramente se o monitoramento vale a pena de string ou se não vale, tá? Hoje, 100% das plantas na Europa são monitoradas. Nos Estados Unidos, ainda uma parte, a maior parte das plantas são monitoradas. Em alguns casos, eles aplicam monitoramento por zona, né? Não necessariamente monitoram 100% das strings. Ao contrário da Europa, que hoje todos os projetos que nascem como premissa mesmo, como pré-requisito ter 100% monitorado, e hoje aqui no Brasil a gente ainda está, eu percebo que em alguns projetos ainda se discute se vale a pena ou não o monitoramento. Aqui, do ponto de vista, tá? Obviamente, vale a pena o investimento que se paga em 1 ano, sendo extremamente conservador, e enfim, ainda mais quando a gente vê um investidor que quer conviver com a planta por 30 anos, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, de discutir e apresentar algumas contas. Uma segunda análise que eu trouxe aqui, ela é um pouquinho mais detalhada, tá? Ela vai um pouco além da perda de energia ou não. Aqui eu trouxe um pouco do OPEX, em comparação com o inversor central. Pode ser aqui um inversor com ambas as soluções com monitoramento de string, mas uma com a solução Huawei e outra com soluções de mercado, tá? Primeira coisa aqui, necessidade de mão de obra, de pessoal, tá? Para os inversores, para soluções Huawei, a gente não precisa de uma equipe altamente especializada, então são pessoas de baixa especialização, porque o OEM relacionado ao inversor basicamente é fazer substituição de equipamento, desconectar conector, substituir equipamento e reconectar os trabalhos de campo. A gente não tem string box, então a gente não tem essa necessidade de fazer manutenção desse tipo de equipamento, e temos os benefícios de monitoramento da string e de curva EV inteligente. E como eu já mencionei aqui, com a curva inteligente, a gente não precisa de uma mão de obra qualificada tanto para levantar a curva, quanto para fazer as análises de dados, porque a análise é feita via software e de forma automática. Com o inversor aqui central, ou com inversores disponíveis no mercado, né, o OEM vai ser feito por um profissional mais qualificado, um profissional com uma especialização um pouco maior, que deve ser treinado pelo fabricante e certificado para poder fazer o serviço nesse tipo de equipamento. Os módulos aqui, a gente precisa de profissionais um pouco mais também qualificados para fazer esse tipo de interação com as string box, com os módulos, e fazer o diagnóstico também, porque basicamente a curva EV aqui, você vai ter que se deslocar a campo, fazer esse levantamento de curva EV, depois você vai ter que fazer análise de dados por um profissional especializado, que no nosso caso é feito via software, né, com inteligência artificial.
Então, com isso, a gente tem uma diferença aqui, só de necessidade de serviços, de 2 profissionais especializados, tá? E um profissional não especializado. Então, a gente está falando de 3 profissionais a mais, tá? Isso daria uma diferença de R$240 mil por ano para os profissionais especializados, 60 mil para os não especializados, totalizando aqui 300 mil de custos em serviços. Quando a gente coloca os custos de acomodações e diárias, de deslocamento para campo, aluguel de veículos, deslocamentos, viagens, passagens, seguro, também a gente coloca mais 54 mil reais, a gente chega a uma despesa anual de 758 mil reais para uma planta, tá? Totalizando, quando a gente traz isso em 30 anos a valor presente, 9 milhões e 400 mil reais. Aqui eu trouxe uma taxa de desconto de 5% num horizonte de 30 anos. Isso aqui é só serviços, tá? E mão de obra. Quando a gente coloca aqui spare parts, a gente está falando de 86 mil por ano para inversores centrais, a gente considerou 4% de 15 blocos com 36 string box, de 4% de 4 mil reais. Ou seja, a gente está falando de 86 mil reais por ano para uma planta. E para o levantamento de curva IV, quando a gente compara aqui, a gente está falando de um levantamento por ano em 75 mil reais. A gente está falando aqui de 1.000 strings e 2 profissionais qualificados, tá? Eles demoram mais ou menos 15 minutos por string. Lembrando que só durante 4 horas do dia ele vai conseguir realizar esse levantamento de curva IV. Então, ele pode demorar diversos dias para fazer esse levantamento, tá? Tirando as despesas de deslocamento, de hospedagem, alimentação, enfim, despesas de campo. Então, quando a gente coloca esses custos adicionais aqui, a gente está falando de mais 160 mil por ano, que totaliza 2 milhões e 400 mil em valor presente quando a gente considera 30 anos. Quando a gente somar esses 2 milhões e 400 com os 9 milhões e 400 de cima, a gente está falando em 11,9 milhões. A gente está falando de uma economia de quase 12 milhões de reais em valor presente para todo o horizonte da planta quando a gente tem uma solução inteligente. Basicamente, essa é a ideia que eu queria trazer para vocês, né? Que não é a ideia de trazer tecnologia para a planta, não é simplesmente algo de cultura ou algo de gosto, né? É algo que realmente faz toda a diferença no bolso do investidor. Eu disponibilizo essas contas aqui, elas foram feitas com base nessas premissas. O que eu quero encorajar todo mundo aqui é fazer essas contas de forma detalhada, de acordo com as premissas que a sua equipe de OIM tem, de acordo com as premissas da sua empresa, tá? Usando sua própria taxa de desconto. Eu quero encorajar todo mundo a fazer esse tipo de conta, porque vocês vão perceber que usar tecnologia na planta, ter um monitoramento de alta qualidade, realmente não é apenas questão de gosto ou de cultura, é uma questão financeira mesmo, que isso vale bastante a pena. A gente está falando aí para uma planta de 100 megas, investimento próximo de 300 milhões de reais, mais ou menos. Se você for contar o inversor de 8% a 10% disso, a gente está falando aí de na ordem de 25 milhões de reais de investimento para inversor. A gente está falando de um equipamento que custa 25, 30 milhões para economizar quase 12 milhões durante 30 anos da planta. Então, apesar do inversor e da solução, né, de inversor ter um investimento pequeno, o impacto é muito grande. Então, eu diria que o inversor, ele não é somente o equipamento que vai fazer a conversão de DC para C, mas acaba sendo o equipamento que vai funcionar realmente como o cérebro da planta, que vai auxiliar no IM, vai ajudar você a cuidar da parte DC, cuidar dos seus módulos, das suas strings, e otimizar toda a geração, e tem um impacto muito grande, tanto na geração, quanto nas despesas, quanto no OPEX, e quanto na geração também. Essa é um pouco da ideia que eu quis trazer aqui, tá? De OIM, estou à disposição para discutir, responder perguntas. Obviamente, é uma visão que a gente tem, tá? Claro que deve ter
ter pessoas, equipes muito especializadas em OEM que fazem disso o seu negócio, né? Então, aqui todas as perguntas, todas as discussões são bem-vindas. A gente pode ir para o Q&A também, tá? Oi, você me ouve? Ouvindo bem, eu não sei se... Tá bom. Vamos lá, bom, a gente te ouviu bem, sim. Antes de mais nada, a participação do Bruno Guerra, o nosso gerente geral comercial, que participou ativamente no nosso chatbox ao longo de toda a sessão. Sobrou algumas poucas, e se alguém tiver mais alguma pergunta ou alguma que não tenha sido respondida, já, se puder replicar aqui no chat, a gente já vai fazer, tá bem? Então, eu vou selecionar aqui as que eu entendi que não foram respondidas ainda. Então, vamos lá. O Norberto Andrade pergunta: até onde consigo fazer alterações de parâmetros através do Smart Logger? Quando você diz até onde você se refere a... Vou ver se vou assumir que seria... Se você consegue fazer alterações do Smart Logger até o nível do inversor, tá? Basicamente. Então, você faz você pode fazer alterações no Smart Logger, por exemplo, no nível do conjunto de inversores ou do inversor individualmente. Ele vai ser o gateway para você configurar os parâmetros de cada inversor individualmente. E também você pode fazer aqui definições para o conjunto. Por exemplo, uma planta ou um Smart Logger, tá? Com uma planta com alguns inversores embaixo dele. Você pode fazer uma configuração para que a potência, né? Por exemplo, vamos supor que você tem uma demanda contratada para um projeto de GD de 2,5 megawatts, mas você tem 2,6 megawatts de capacidade instalada de inversor. Então, você quer limitar em 2,5 megas. Em vez de limitar cada um dos inversores individualmente, você pode fazer essa limitação no Smart Logger para o conjunto deles, entendeu? Então, se eu entendi sua pergunta, é até o nível do inversor, tá? Bom, Felipe Rocha: se já tiver uma solução SCADA, posso adequar minha solução integrando ao Smart Log no meu sistema? Sim, você pode usar os protocolos disponíveis, tá? A gente está falando aí Modbus, DNP, IEC, para você fazer a comunicação do seu SCADA com o nosso Smart Logger. Então, ele é aberto aos protocolos de mercado e você consegue fazer essa integração. Tá? E qual a incerteza da medida já corrigida para STC? Marília Braga. A classe de precisão aqui do nosso monitoramento de string é de 0,5%. A Norival Correia pergunta como a inteligência artificial consegue identificar o sombreamento do sistema. Aqui, basicamente, quando a gente tem a curva IV da string, a gente tem uma curva típica, né, com uma certa inclinação em cada um dos pontos, tá? Um certo valor. Quando a gente tem, por exemplo, qualquer alteração, né, no seu módulo ou na sua string, a gente tem uma alteração no perfil daquela curva, tá? A gente pode ter um achatamento ali no ponto de máxima potência, um deslocamento da corrente de curto para baixo, um deslocamento da tensão do circuito aberto um pouco mais para a esquerda. Enfim, cada uma das interações vai gerar uma alteração típica na sua curva. Então, a inteligência artificial aqui, com base numa análise massiva de dados, né, a gente, como eu mostrei ali, para mais de 5 gigawatts em diversas condições, diversas plantas, através do algoritmo de autoaprendizagem, a gente o sistema, ele foi observando os perfis de curva em cada um dos acontecimentos dos defeitos. E, basicamente, aqui o sombreamento ele vai ser identificado através do perfil da curva, porque quando você tem um sombreamento no sistema, você altera um perfil, ele fica com uma curva típica de sombreamento, em que isso é identificado e apontado como
como um possível defeito para ser corrigido. Tá? O Roberto Dragão pergunta: quando o inversor é substituído, o Smart Logger reconhece como a instalação de um novo equipamento. Existe a possibilidade de agrupar as informações de um inversor antigo nessa nova peça? Sim, você, sendo inversor Huawei, né, obviamente, você consegue colocar diferentes modelos de inversor, tá, no mesmo Smart Logger. Então, você consegue agrupar as informações de um inversor antigo. Entendi que o inversor antigo aqui, no caso, seria a Huawei, certo? Eu vou colocar, nós batemos aqui às 6 horas da tarde, eu vou colocar uma última pergunta para poder participar, as pessoas participarem do quiz. A Marília Braga, então, ela pergunta de onde vêm os dados de temperatura e radiância para a correção da curva para STC. O inversor, ele tem alguns sensores internos de temperatura em que, através da tensão dos dados, né, de temperatura ali internos, ele consegue calcular a temperatura externa do meio ambiente, tá? Então, ele faz um cálculo de temperatura para poder fazer a correção. Muito bom. Pessoal, foi uma infinidade de perguntas que a gente recebeu aqui de vocês. Mais uma vez, fico muito contente em ter recebido tantas interações, sugestões, questões a serem conversadas. Teve algumas ainda que não conseguimos percorrer no tempo hábil que a gente tem comprometido aqui com vocês, que eu quero aplicar aqui o nosso quiz, mas fiquem tranquilos, questões muito específicas que eu li aqui vão ser tratadas pontualmente, nós estamos nos comprometendo em dar o retorno devido para vocês nos próximos dias, tá bom? E sobre as perguntas em geral, vamos gerar o nosso documento e compartilhar com vocês em breve. Rapidamente, então, para o nosso quiz, a nossa ideia é soltar aqui para vocês vão acessar pelo link, é um Google Forms, com 10 perguntas de múltipla escolha. Tem a última pergunta nesse quiz em específico, que é uma resposta aberta, pontuando também, a gente pede a contribuição de vocês aqui. São até 4 minutos para poder responder, antes da gente fechar o formulário, valendo 100 pontos. A ideia é a primeira maior pontuação no ranking ganhar o nosso relógio Smart, que é o Smart Band da Huawei, o 4, tá bom? Resultado, então, diferentemente das outras edições, a partir de hoje a gente vai colocar o resultado no nosso Instagram, que é o @Huawei Solar Brasil. Então, por favor, vocês sigam a gente, acompanhem, o resultado sai amanhã, mas, por favor, sigam a gente e continuem conosco nas nossas redes, tá bem? Então, eu vou colocar aqui a nossa enquete. Só um minutinho. Desculpa, só um minuto, perdão, faltou um detalhe aqui dos 4 minutos. É isso, por favor, se vocês puderem acessando, boa sorte para vocês, vou passando um vídeo enquanto isso, enquanto a gente aguarda.
Nós recebemos aqui, ao todo, 71 respostas, 71 participantes. Amanhã, novamente, por favor, sigam o nosso Instagram, também aproveitando e compartilhando aqui as nossas outras mídias sociais, o nosso Facebook, nosso LinkedIn, nós temos o nosso canal, nossa playlist, que é dentro da Huawei Fusion Solar, no YouTube. Participem por lá também, onde a gente vai ter sempre os lançamentos dos nossos mais recentes vídeos, a gente começa soltando por lá. Tá bem? Amanhã, então, a gente divulga o nosso quiz. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Já está se tornando uma rotina, até na minha nova vida aqui de home office, ter um papo com vocês a cada 1 ou 2 vezes por mês aqui, está sendo bem interessante essa minha experiência. Obrigada mais uma vez. E fiquem tranquilos que todos esses questionamentos e tudo mais aqui que vocês colocaram no chatbox é tudo salvo também, e a gente se compromete de dar o devido retorno. Tá bem? Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Nos vemos amanhã lá no Instagram. Tchau, tchau. Tchau.